Olá, eu sou a Flávia Melissa, sou psicóloga e neuropsicóloga e hoje venho falar de um tema muito delicado, mas muito importante, que é o suicídio e autolesão na fase da infância e adolescência. A gente tem percebido no consultório que está tendo um aumento das demandas de depressão, de autolesão, de isolamento, de pensamentos em suicídio e tentativas de suicídio. Eu estava outro dia lendo uma reportagem em uma revista da Espanha que dizia exatamente isso. Em um hospital considerado um hospital universitário em Madrid, 12 de outubro, um médico chamado Rodrigo Fuentes falava exatamente o que eu penso sobre a questão do suicídio infantil. Eles fizeram um estudo nesse hospital e perceberam que houve um aumento de 42%, ou seja, é muita coisa, é muito alto esse aumento para essa fase infantil. Nessa fase infantil, as crianças não têm noção ainda das consequências. O cérebro deles, a parte frontal, onde existe ali uma área que é responsável por prever consequências, por realmente saber, fazer uma análise da situação, ainda não está formada. Então, a criança ela não tem condições de saber o que é um suicídio. Nem os adultos têm condições, porque eles são muito impelidos por um impulso, ou por uma tristeza muito profunda, ou por uma dor. Imagina a criança. A criança, na fantasia dela, ela acha que isso é uma solução temporária, que depois ela consegue voltar. Por mais que a gente explique, por mais que a gente fale, a criança não tem noção das consequências. Então, criou-se como se fosse um inconsciente coletivo, em que as crianças vão ouvindo essas informações e vão trazendo essas informações como algo corriqueiro, como algo natural, e não é natural. A gente tem visto o número de crianças que chegam com autolesões, que se cortam para tentar amenizar uma dor que é emocional. A gente percebe que isso vem de forma cada vez mais acelerada no consultório. Pensamentos suicidas nessa fase, eles se desregulam, eles não conseguem mais, eles ficam muito tristes por algum motivo, muito frustrados e se desregulam, não sabem mais se regular. E a gente, e os pais, os responsáveis, nós temos que ensinar as crianças a entender o que está acontecendo, a entender essas emoções. São justamente nesses pontos que o profissional vai trabalhar com a criança. Entender o que está acontecendo, entender o que está passando com a criança naquele momento, na cabeça dela. E principalmente que isso é algo transitório, que é uma fase. A gente tem visto uns casos de suicídio de forma muito, muito frequente. Só no meu bairro, esse ano, eu fiquei sabendo de 4 ou 5 casos. Mas isso não fica só no bairro. A gente ouve isso no estado inteiro, no país inteiro e agora no mundo inteiro. Nós estamos errando com essas crianças. A gente tem que pensar o que está acontecendo para levar essas crianças a isso. Então eu queria até pensar em algumas coisas que com vocês, pensar junto aqui, algumas coisas que eu acho que estão sendo fatores de contribuição para isso. Primeira coisa, as crianças antigamente, quando tinham algum desafeto com os amigos, se resolviam sozinhas. Elas enfrentavam a situação, elas tentavam entender ali o que estava acontecendo. Hoje em dia o que eu percebo é que os pais não deixam as crianças tomar essas decisões. Não deixam as crianças fazerem esse enfrentamento. Quando a criança já tem um desafeto com um amigo, a mãe já intervém. A criança não pediu ajuda e a mãe já intervém. Ela não deixa com que a criança tenha esse aprendizado de tentar
fazer a resolução daquele problema, de tentar resolver. Então, os pais estão cada vez mais protetores. Ser protetor é muito bom. É óbvio que a gente quer proteger nossos filhos, é óbvio que as crianças necessitam uma proteção, mas elas necessitam aprender com as situações da vida também, né? Então, assim, se ele discute com um amigo e ele vem te pedir opinião, te pedir uma ajuda, o que os pais têm que fazer nesse momento é dizer: filho, como você faria para tentar resolver essa situação? E pensar junto com ele as formas de resolução dessa situação. E fazer com que o filho faça esse enfrentamento, né? Desde contar para um professor o que está acontecendo, uma situação desagradável, ou falar com um amigo, né? Ou até ignorar aquele amigo, se é numa situação em que o amigo é maior, em que realmente existe uma agressividade, ou contar para o profissional, né? Ou seja, a gente vai instrumentalizar, vai ensinar a criança a resolver um problema. E não já ir resolvendo o problema para a criança, porque a gente debilita, né? Outra coisa também são os digitais, né? Todo esse mundo, esse universo digital. Eles chegaram numa época digital, não tem como retroceder, não tem como ir para trás. Eles estão, mas eles precisam aprender a conviver nesse meio. Como é que eles vão aprender? Os pais precisam dar limite para essas crianças. Horário, colocar horário, instruir o que eles podem ver, o que é para a idade. Realmente precisam supervisionar. Não pode largar o celular na mão de uma criança para que ela não faça birra. Não pode largar o tablet na mão de uma criança para que ela fique quieta e não pergunte. Deliberadamente. A criança está vendo o que ela quer. Ela entra no YouTube e vê o que quer. Não se deve fazer isto, porque a criança não consegue ainda selecionar o que é um conteúdo para a idade dela e o que é um conteúdo que é nocivo para ele. Se ele vê alguma coisa de cunho sexual, isso é nocivo para ele naquela idade. Uma criança de 8 anos vendo algo de cunho sexual é nocivo. Isso vai incomodar, isso vai gerar uma angústia, isso vai gerar sentimentos que vão realmente atrapalhar a vida dele, o emocional dele, desestruturar o emocional. Então precisa supervisão dos adultos. A gente não consegue manter uma saúde mental adequada da criança sem que haja uma supervisão dos meios eletrônicos. Outra coisa é a gente tem essa tendência a não escutar a criança. Então a criança fala uma coisa, a gente acha bobeira e já corta a criança, isso é bobagem, não fala tonteria. E o que a gente precisa nesse momento é ouvir tanto o que é bom quanto o que é ruim. Tanto as coisas que realmente têm pertinência, o que a criança fala, quanto as coisas que são mais bobinhas. Que na verdade para ele não é bobinho para nós que já temos uma idade e já sabemos, mas para ele não é bobinho, para ele é algo que é um momento em que ele tem de contar alguma coisa que para ele é importante, que é engraçado para os pais, e é justo nesse momento em que se faz em que a criança consegue fazer esse vínculo de confiança, em que ele pode contar para os pais o que ele precisa. Se a gente está, né, se nós pais estamos continuamente criticando a criança ou chamando a atenção que isso é bobo, que isso é tonto, ele não vai ter confiança para contar nada. Ele generaliza, a criança generaliza os comportamentos. Então ele generaliza, a mãe não tem paciência para ouvir, a mãe acha tonto, então tudo que ele falar, ele vai achar que é tonto, então ele vai começar a não falar mais. E é aí que mora o perigo. E é aí que ele começa a entrar e falar com os amigos que também estão despreparados e dão conselhos impulsivos, conselhos, né, mais sem olhar as consequências, conselhos mais despreparados, né, porque são também crianças, então conselhos errados. Então, o que eu queria até pensar aqui é o porquê
que estamos chegando nesse ponto. Não tem problema nenhum, né? Às vezes os pais falam, eu não percebi que a criança estava em depressão, eu não percebi, porque realmente não tem problema você não perceber naquele momento, porque é muito sutil, né? Algumas coisas são já próprias da adolescência. A criança se isolar é próprio da adolescência, dela idolatrar os amigos é próprio da adolescência, dela ficar mais, né, passar por mudanças hormonais e passar por instabilidade emocional é próprio da adolescência. Então tudo bem se o pai não prestou tanta atenção naquele momento, mas a partir do momento que se nota alguma coisa, é importante sim olhar para a criança com mais atenção, levar para um profissional, conversar com um profissional, talvez a gente tem que entrar com intervenções e até procurar um psiquiatra para não deixar chegar ao ponto de uma internação, para não deixar chegar ao ponto de uma morte. E aí é o que eu digo, quais são as dicas que a gente tem, quais são os pontos que temos que observar. Primeiro, criança muito irritada, nunca teve essa irritabilidade, está muito irritada. Criança que quer ficar deitada, desanimada, tem um desânimo. A criança que se afasta dos amigos, se afasta dos pais, está mais calada, está com lesões, ainda que seja um cortinho, ainda que seja um corte pequeno, né? Precisa ficar de olho. Crianças que falam para as outras que têm vontade de se matar, ou falam muito sobre esse assunto de morte, precisamos ficar atentos. Observou tudo isso? Leva para um profissional. O profissional, conversando com a criança, vai avaliar e vai conseguir perceber se aí tem realmente um risco, se isso faz parte da adolescência, como é que a gente tem que agir com aquela criança, vai instruir os pais em relação a isso, né? Vai, se realmente for algo grave, vai explicar os próximos passos para essa criança ser mais protegida possível e que não venha cometer nenhum ato, né, de impulsividade contra ela mesma. Então, a gente precisa, nesse momento, estar muito atentas às crianças. Muito atentas às crianças. Aumentar o diálogo em casa, valorizar os filhos, explicar como que uma amizade deve existir e que um amigo não é aquele que diminui o outro, não é aquele que humilha o outro, né? O que deve existir numa amizade? Procurar sim, quando a mãe sente alguma questão de bullying, de exclusão, né, entre os amigos, na escola, tem sim que procurar a escola e conversar com a escola. A gente precisa proteger essas crianças, mas principalmente a gente precisa fortalecer. Essas crianças estão imersas em um mundo eletrônico, com muitas informações ao mesmo tempo, elas estão sendo bombardeadas por informações de adultos que nem sempre são informações que vão trazer um benefício para ela, né? Estão muito influenciadas por esses relatos que elas ouvem de crianças que estão se matando, e não podemos fazer disso uma normalização. Não podemos fazer uma normalização do suicídio. O suicídio, ele é consequência de um sofrimento que a criança vem tendo há muito tempo e não por uma questão de não percepção, enfim, né, ou de que a criança se calou, não foi observado, não foi identificado. Tá? Muitas crianças também se calam. E os pais têm, hoje em dia, a gente tem uma vida corrida, todos os pais têm vida corrida. A gente não tem mais o modelo daquela mãe que ficava o dia inteiro olhando pelos filhos. E claro que era muito mais fácil identificar. Né? Os pais trabalham, chegam em casa à noite, os filhos estão com sono, vão jantar e dormir. E se a criança não fala, os pais não sabem. Não sabem, ficam perdidos, porque ao entrar na adolescência, a criança tem uma mudança comportamental.
que é típica da fase. Então, a gente precisa tentar abrir o diálogo com essas crianças e procurar ajuda profissional. Vamos cuidar das nossas crianças. Vamos tentar fazer isso enquanto dá tempo. Bom, eu coloco aqui no meu perfil, tenho meu número de telefone, quem precisar conversar sobre esse assunto, ou estiver passando por esse momento, ou o filho está encontrando alguma coisa errada e precisa de uma ajuda profissional, precisa de uma orientação, de uma luz, eu estou por aqui e me coloco super à disposição, tá bom? Boa semana e vamos estar atentos. Tchau, tchau.